E a gente tem o seguinte, né? Você falou, o teto de gastos não vale, regra de ouro não funciona. Simplesmente o mercado espera que o arcabouço fiscal venha o governo ganhando mais, na verdade economizando mais e gastando menos, né? Porque é isso que faz com que o juros suba. Então, assim, gastar menos e arrecadar mais. Essa é a conta que tem que ser. E o mercado espera que esse novo arcabouço fiscal venha nessa proporção. É óbvio, né? O Brasil já vem nesse histórico de gastar muito mais do que vem recebendo já faz tempo. Então, assim, o mercado fica nessa apreensão. Mas, assim, até agosto, realmente, não tem como esperar, porque o próprio governo que entrou, a gente não tinha, depois mesmo pós-eleição, a gente não sabia quem que ia ser os componentes ali da equipe econômica, a gente não sabia uma série de coisas, né? Então, a gente está percebendo que o estilo de governo agora que está chegando é um governo que vai um pouquinho na pancada. Então, baixar os juros na porrada, eu acho que não é o caminho. Dá para baixar os juros aqui com medidas, né? E é isso que o mercado está aguardando, né? Então, por isso que essa apreensão. Agora, uma coisa que geralmente realmente está tendo um mal-estar é essa questão do PT contra o Banco Central. Então, assim, essas medidas que o Banco Central espera que o governo execute para poder abaixar os juros num tom tranquilo. Então, assim, esse jogo no meio do caminho que realmente aí vem dando essa apreensão, trazendo mau humor do mercado, bolsa 100.000 pontos e dólar aí nessa volatilidade, mas parando nessa casa dos R$ 5,20, hoje cedeu um pouco mais. Agora, Guga, dentro dessa perspectiva que a gente está tendo, e agora há uma calmaria, na verdade, né? Porque lá fora o problema dos bancos, teoricamente, foi estancado. A gente sabe que pode ser que surja alguma coisa assim, mas aparentemente as coisas estão caminhando para que sejam resolvidas. Como é que faz aqui para o investidor? Ontem, por exemplo, para mim, para você, para o Boixá, que opera os mercados, assim como um monte de gente que está assistindo a gente agora, opera também os mercados. Eu sinceramente, ontem me senti perdido. Eu não operei ontem, assim, eu operei muito pouco. E as pessoas que eu conheço do mercado financeiro ontem operaram muito pouco também. Por quê? Porque não sabe o que fazer. Então a hora é a seguinte, é você esperar realmente sair o arcabouço fiscal para poder continuar fazendo algumas operações. O que o cara faz numa situação dessa? Eu acho que, na verdade, Marcão, o que aconteceu foi que o pessoal tomou algumas chilambadas nos últimos dias, né? Sim. E aí acaba que tu fica, de certa forma, um pouco receoso. Não é que não é que a gente esteja perdido ou não, né? É que os últimos dias, para quem tentou enxergar otimismo, eles machucaram. Né? Eles machucaram. Pô, tu vê ali a bolsa cair, perdeu 100.000 pontos, acelerar o movimento de queda, tu consegue enxergar alvos mais abaixo. Pô, isso faz com que tu fique, né, querendo ou não, olhando para proteção, para segurança com uma maior, assim, mais focado nisso, né? Então, pô, diminui os seus objetivos, né? Toma posição e não consegue, não quer, prefere não carregar para outro dia. O sofrimento de carregar é muito, muito grande, né? Por causa das incertezas, tudo pode vir a acontecer. Então, isso que vem machucando o mercado, né? Então, imagina, extrapola esse sentimento para o sentimento do mercado como um todo. Acaba ficando mais difícil de tu imaginar que dá para fazer uma posição que não seja um voo de galinha. Exatamente, esse é o contexto, né? Alguma coisa assim semelhante, por isso que eu falava no final do ano passado, pô, mudança de governo traz incerteza. Incerteza faz com que as pessoas, né, tenham uma surpresa no processo de tomada de decisão e o resultado que o mercado vai te dar. Então, naturalmente que vai se instalar, né, um sentimento de receio, um sentimento de medo, um sentimento de desconforto, né, fazendo todo mundo ficar muito mais curto-prazista. Por que eu quero um movimento, né? Eu digo assim, pô, eu preferiria que tivesse um movimento de queda mais intenso do nosso mercado. Para que as pessoas tomem stop? Claro que não. Mas para que chegue num patamar tão profundo do mercado, né, que as pessoas começam a ter certeza. Qual é a certeza? Cara, em relação à política, eu tenho incerteza. Né? Em relação a arcabouço fiscal, eu tenho incerteza. Em relação a teto de gastos, eu tenho incerteza. Porém, esse nível de preço, eu tenho certeza que se eu carregar, eu vou me dar bem em algum momento. Isso a gente não consegue fazer nos 100.000 pontos. Isso a gente não conseguia fazer nos 110.000 pontos.
né? A gente ainda sente que a gente está ali no meio de uma arrebentação, né? Que tem ainda mais coisas que possam ser destruídas, né? É mais difícil de construir alguma coisa nova agora. Então, a gente está bem no meio do caminho. Porém, se a gente vai para algum limite, se a gente vai lá e toca no fundo, né? Pô, tudo fica mais tranquilo, entra outros participantes e aí muda de certa forma um pouco a personalidade do mercado. E aí a gente consegue ter um ambiente de mais certeza, de mais tangibilidade. Cara, faz um paralelo, por exemplo, com o que aconteceu na época do Covid, ali em fevereiro de 2020. Se a gente volta um pouco no tempo, né, vai ali para fevereiro, cara, a 90 mil pontos as pessoas tinham uma certeza de que estava barato. Na verdade, o que é aquilo ali? Estavam impactados, os vieses delas estavam impactados devido, né, ter estado ali a 110, a 120 mil pontos. Os vieses estavam impactando, dando uma percepção de que, opa, se tu tem uma desvalorização aqui de 30% num curto espaço de tempo, é sinal de que as coisas estão baratas. Aí no meio do caminho, né, dos 90 aos 70, vira um desespero, né? Porque, pô, tinha tomado posição, tinha aumentado posição, gente jovem, projeto novo, né? E aí entra um desespero que faz com que perca a confiança. Só que aí o mercado chega num exagero, né? Chega a 60 mil pontos. E aí quando tu volta um pouco no tempo, volta lá no tempo, né? E escuta até mesmo os grandes gestores da época, eles falavam, cara, tá tudo muito estranho, tá tudo muito incerto, só que, pô, uma coisa quando tu pensa com clareza é, cara, fica irracional a ponto de querer tomar, né? E aí nesse irracional a ponto de querer tomar, né, fica tão irracional o preço, aí tu fala, puxa, cara, não faz sentido não carregar isso aqui, não tomar posição nisso aqui, o mercado mudou, né? Ele mudou o sentimento, porque todos os fundamentalistas, os gestores fundamentalistas já estavam desacreditando na própria questão do fundamento, mas olhando para preço falaram, cara, mas a esse preço, né, a este preço. Então, eu acho que a gente precisa dessa limpeza, né? A gente está há muito tempo num processo de correção, já faz 1 ano e meio, né? Daqui a pouco já vai estar fazendo 2 anos que a gente está em um processo de correção, né? A gente ainda não teve aqueles movimentos finais, né, de atirar a toalha, de aceleração do mercado, né? A gente ainda fica construindo cenários de curto prazo, tentando enxergar alguma coisa, né, porque o cenário ainda não se deteriorou muito. Pode ser que os eventos lá fora, né, em relação aos bancos, possam ter criado esse movimento final? Pô, pode ser que sim, mas foi muito rápido, né? Foi 2 semanas antes da decisão do Fed, e aí 1 semana depois da decisão do Fed está resolvido. Né? Então o problema nasce 2 semanas antes do Fed, 1 semana depois da decisão do Fed, não tem mais o problema. Acho muito, assim, sem lógica, né, pensar nisso. Né? Ainda mais quando a gente pensa que os problemas econômicos eles não surgem da noite para o dia, não se resolvem da noite para o dia. Então, vamos lá, né? Eu acho que o mercado ele sofre muito, né? Os participantes do mercado sofrem muito, né? Porque ficam tendo dificuldade de aceitar o que de fato está acontecendo. Tá? Então, meio que tentando passar um pouquinho assim, como é que eu enxergo, como é que eu vou interpretando cada um dos momentos. Né? Tá certo. E de novo, né? Eu acho que tem que pegar. O momento ainda é que nem a gente vem falando nas últimas semanas, né? Nos últimos meses. Cara, não é descarregar a posição. Entendeu? Não tá barato o suficiente para se carregar a posição. O horizonte não tá tão claro assim para se carregar a posição. Né? E daqui a pouco vai ficar, né? Daqui a pouco vai melhorar. Não, mas Guga, eu quero carregar, não importa. Beleza, se tu acha que vai conseguir performar, se carregar, por exemplo, 1 ano a posição, vai conseguir ter uma performance melhor, né, do que não precisar carregar nada, pô, maravilha. Né? De novo, eu estou olhando para as opções e para a renda fixa. Quero flutuar o movimento de bolsa e, obviamente, alguma operação daqui, dali de day trade, principalmente índice. Em dólar eu não tenho a mão boa, minha mão é podre para dólar, mas para índice a minha mão é relativamente boa. Para dólar é podre, né? Mas para índice é relativamente boa. Então estou concentrado, focado para fazer isso, né? E não tendo expectativas positivas futuras, porque para não me frustrar, não ficar chateado.